Olá, eu me chamo Williams Magalhães e eu vou resolver agora duas questões da prova do concurso realizado pela Prefeitura de Caruaru para o cargo de professor de matemática. A banca que preparou as questões é a IBAN, tá certo? As questões são 18 e 20. A questão 18 nos diz assim: seja R a reta que passa pelo ponto de intersecção das retas 2x menos y menos 1 igual a zero e x menos y mais 3 igual a zero. Além disso, essa reta R é perpendicular à reta y igual a 4x mais 2. Feita essa pergunta, ele vai pedir para expressar corretamente a equação da reta R, tá certo? Então a ideia da questão consiste em que você pegar essas duas retas e definir o ponto de intersecção, daí você sabe que a reta R passa aí. E através dessa outra reta, y igual a 4x mais 2, que é perpendicular a R, nós vamos extrair a informação do coeficiente angular da reta R e dado um ponto pelo qual a reta R passa e seu coeficiente angular, a gente consegue expressar a equação da reta que está sendo pedida, tá certo? Então, a solução é dada da seguinte maneira. Dadas as duas retas, nós podemos reescrevê-las, as duas primeiras retas, como y igual a 2x menos 1 e também y igual a x mais 3, certo? Se a reta R passa pelo ponto de intersecção, nós podemos definir quem é o x e quem é o y para o qual essas duas retas elas se intersectam, tá? Para tanto, a gente pode igualar os y, o que resulta em 2x menos 1 igual a x mais 3, e resolvendo essa equação, nós chegamos à conclusão que o x é igual a 4. Dado esse resultado, nós podemos substituir o valor de x ou na equação 1 ou na equação 2. Eu escolhi substituir na equação 2, tá certo? De modo que eu vou ter y igual a 4 mais 3, que resulta em 7. Daí eu já posso saber que o ponto pelo qual a reta R passa vai ser P0 igual a 4, 7. Ok. Bem, a terceira reta que é dada na questão, nós sabemos, na verdade, que ela é perpendicular a R. E a relação que existe entre retas perpendiculares é que a multiplicação dos seus coeficientes vai ser igual a menos 1. Ou seja, se eu considero que α1 é o coeficiente angular da reta R e α2 é o coeficiente angular da segunda reta, isso tudo vai ser igual a menos 1. Onde dessa equação a gente extrai que o coeficiente angular vai ser igual a 4. Tá? Então, isolando o α1 nessa equação 5, nós obtemos que α1 é menos 1 sobre α2, que é igual a menos 1 sobre 4. Certo? Então, dado o α1 e o ponto P0 que a gente determinou, nós podemos definir a equação da reta pela expressão y menos y0 é igual a α1 que multiplica x menos x0. Tá? Então, daí nós escrevemos que y menos 7, que é um ponto pelo qual a reta R passa, é igual a menos 1/4, que é seu coeficiente angular, multiplica x menos o ponto x0 também pelo qual a reta passa. Y menos 7 é igual a menos 1/4 de x mais 1. Se nós multiplicarmos ambos os lados dessa equação aqui por 4, nós vamos perceber que 4y menos 28 vai ser igual a menos x mais 4. Quando eu passo todos os termos do lado direito para o lado esquerdo, eu obtenho que x mais 4y menos 32 é igual a zero. E a resposta dessa questão é a alternativa C. Tá? A questão 20, agora, ela fala o seguinte. Em uma progressão geométrica crescente, o primeiro termo e os termos de ordem n mais 1 e 2n mais 1 são, respectivamente, iguais a 3p e 192. Então, p é um múltiplo de quanto? Tá certo? Bem, vamos definir quem é p primeiramente e depois saber de qual número ele é múltiplo, certo? Então, sabemos que o termo geral da PG é dado como AN
igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Onde A1 é o primeiro termo da PG, que a gente sabe que é 3 pela informação da questão, e Q é a razão, certo? Então veja, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer uma relação para o número P que a gente não conhece, certo? Então, pelos dados da questão, a gente sabe que o P é o termo de ordem N mais 1. Então, utilizando a equação 1, nós vamos substituir esse N aqui por N mais 1. De modo que eu vou ter AN mais 1 é igual a A1, que multiplica Q elevado a N mais 1, menos 1. Cancelo esse 1 com esse menos 1. E isso tudo vai ser igual a P, porque eu falei que é o termo N mais 1 da PG. Bem, daí eu posso escrever que A1, que multiplica Q elevado a N, é igual a P. Porém, nós sabemos que esse A1 aqui, ele vale 3. Então, nós podemos concluir que o P vai ser igual a 3 multiplicado por Q elevado a N. O nosso objetivo agora é tentar descobrir quem é esse Q elevado a N aí, para substituir nesta equação e determinar o valor de P. Então, agora, para que a gente possa determinar Q elevado a N, a gente pode utilizar o termo 2N mais 1 da PG. Então, utilizando essa expressão 1 aqui, nós extraímos que o termo 2N mais 1 vai ser igual a A1, que multiplica Q elevado a 2N mais 1 menos 1, certo? Isso tudo vai ser igual a 192, porque ele também dá na questão, certo? Que o termo de ordem 2N mais 1 é 192. Tá? Então, o que é que nós podemos concluir? Primeiro, a gente pode cancelar esse 1 com esse menos 1. E a gente sabe que esse termo, o primeiro termo da PG é 3. Então, dessa equação, nós extraímos que 3, ao multiplicar Q elevado a N elevado a 2, é igual a 192, certo? De modo que nós teríamos, por exemplo, quando resolvemos essa expressão, que o resultado é Q elevado a 2N. Só que Q elevado a 2N é a mesma coisa de Q elevado a N elevado a 2, porque eu vou conservar o Q e multiplicar os expoentes, tá certo? Uma propriedade de potenciação, certo? Então eu vou ter que Q elevado a N ao quadrado vai ser 192 dividido por 3 e o resultado disso é 64. Portanto, eu posso definir que o Q elevado a N é mais ou menos a raiz de 64, o que implica que Q elevado a N é igual a mais ou menos 8. Porém, a solução válida é a positiva. Por quê? Porque o Q elevado a N ele deve ser um valor positivo, tá? Então, o Q elevado a N vai ser igual a 8. Se nós sabemos que o Q elevado a N é igual a 8, e nós sabemos a relação que ele tem com o valor de P, nós vamos substituir ele nessa equação 2 aqui, ó. Certo? De modo que o P vai ser igual a 3 vezes 8. Isso implica que P é igual a 24. E, portanto, 24 é o múltiplo de 4. Certo? Alternativa, letra A.